Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre este Deus seja louvado, adorado e glorificado, não só na boca, mas por todo o nosso ser, por todos os seres por Ele criado, por Ele ser sido salvo e santificado, que para sempre seja Ele louvado. Hoje é dia 2 de outubro. Iniciou-se, nós já entramos, nós estamos adentrando no mês de outubro, onde no dia 1º de outubro celebra-se o dia da padroeira da paróquia Santa Teresinha, que é padroeira das missões da Igreja Católica, Apostólica, Romana, Mariana do mundo inteiro. Ela foi elegida pelo Papa Leão como padroeira das missões. Embora tão jovem, viveu tão pouco no Carmelo, apenas 9 anos, mas ali ela deu verdadeira lição de santidade pelo amor com que ela conjugava. E sempre sorridente, sempre feliz, sempre no meio de flores, do odor de santidade, sempre com odor de paciência, sendo carismática ao extremo e sendo, acima de tudo, amante de Jesus, amorosa de Jesus. Tanto que quando ela percebeu pelo lenço que ela sentiu algo na boca e passou e era sangue, ela sorrindo para quem estava perto disse: "O meu príncipe já está vindo me buscar." Ela sabia que a morte era iminente. Dentre outras falas escritas na própria biografia dela no História de uma Alma, ela narra os seus próprios pensamentos, que eram tudo referente ao amor, aquilo que Deus é, e o grande amor que ela tinha por Jesus em vida, que por esse motivo ela se tornou doutora e causou inveja, espanto àqueles que a conheceram, que conheceram tão bem, tão de perto, desde menininha, como as suas próprias irmãs consanguíneas. Foi curada de uma doença grave depois da morte da mãe e foi curada pelo sorriso de uma imagem na casa dela. E a própria imagem dela na esquife, até hoje, tem um leve sorriso mostrando que o sofrimento para ela era motivo de alegria, as dores dela eram motivos de alegria, porque ela unia o sofrimento ao sofrimento de Jesus e ela via que o sofrimento de Jesus, seu mestre, era um sofrimento de puro amor a cada uma das criaturas que somos tão maus, Tão perversos nós somos. Mas Deus não olha a nossa perversidade. Ele olha a nossa pessoa. Ele olha a cada um em seu próprio coração e sabe da história de cada um de nós. No dia 4, nós vamos celebrar o dia de São Francisco de Assis, outro santo que revolucionou a história. Ele foi divisor de águas na história da Igreja. A igreja era uma antes de Francisco, toda trincada, toda rachada. E depois que ele começou a reconstruir, retocar uma ruína de uma igreja, ele, na realidade, com as suas atitudes de abraçar a irmã pobreza e casar com ela, e com ela casar-se, de devolver para o pai o próprio sobrenome, a herança universal, devolver para o pai suas próprias roupas, sair despido da própria casa materna, deixando em pranto e em abismamento o próprio pai Bernardone e Dona Pica em prantos, porque ela sabia que o filho tinha sido arrebatado por Deus e com ele ela não podia competir. E a partir daí Francisco mostrou de todas as formas a capacidade de vencer a si mesmo, chegando a beijar o leproso, as feridas do leproso, provando para nós
que as náuseas que temos do preconceito contra qualquer tipo de anomalia nas pessoas nos causa a pior lepra em nossa alma. E exatamente comungando com todos, como Jesus abraçou a todos os leprosos, prostitutas e etc, etc, ele mostrou que a santidade, o caminho da santidade é esse, não há outro caminho. É o caminho onde nós estamos em Deus, abraçados por Deus e queremos levar todos conosco para junto dele. Esse é o caminho. Nós vemos que dia 7 de outubro é o dia de Nossa Senhora do Rosário. Ela é muito devotada, há muitas festas e festanças dentro do folclore, das folias, dos ternos que acontecem na nossa região, no Rosário, em relação a ela. Fazem festas, cânticos, toques de instrumentos musicais para ela em sinal de louvor. Ela é a Nossa Senhora do Rosário, assim como ela nos ensina nas aparições em Fátima e outros lugares mais, o dever do verdadeiro cristão, a necessidade do verdadeiro cristão, rezar o rosário, debulhar o rosário, deixar que as contas passem dentro do nosso coração, que está cheio de fé, o coração espiritual, passe pelos nossos dedos, não para poder medir quantidade, mas para, enquanto ali pregado, plugado, nós estamos meditando os mistérios do Filho dela, os mistérios da redenção e da salvação, desde a encarnação, o grande acontecimento inaugural do amor de Deus vivido, visto por todos nós. Um Jesus que veio para salvar e mudou o rumo da história, e nasceu ali a igreja com o nascimento de Jesus, inaugurada por ele, pelo poder do Espírito Santo, que a assiste até hoje e continuará assistindo como um vento impetuoso que venta nas velas dos navios e vai levando-os no mar do amor de Deus rumo ao porto seguro, que é a igreja triunfante, o próprio céu. Na popa está Maria Santíssima rezando, intercedendo e nos guardando junto com toda a corte celeste. À frente, no timão deste navio, está o próprio Jesus, que é o piloto da nossa vida, que tem toda a orientação dentro disso. Ele que nos orienta, ele é a própria orientação, ele é o caminho, verdade e vida, e quem está dentro deste barco não tem medo de tempestade alguma. E o preço do ingresso, do bilhete para entrar neste navio, que é próprio estar em Jesus, com Jesus e para Jesus, o preço é a fé. Seja ela do tamanho que for, nele você entra. Ninguém fica de fora. Não é como a arca de Noé, que ele fez e todos julgando-o bêbado, louco, não entraram a não ser sua família e os animais que ali eles colocaram. Quando fechou a porta da arca, o dilúvio matou, dizimou a todos. Jesus quer que todos nós entremos nesta arca, nessa barca que chama Jesus Cristo, através da igreja, da santa palavra, da vida de oração, acima de tudo da vida sacramental, a devoção à Virgem Maria e uma vida impecável terrena, mesmo no lugar de pura corrupção e mau odor, fétido de corrupção. E no dia, dando continuidade, nós vamos vivendo no mês de outubro o dia a dia, Mas basta falar do que já foi dito, e hoje é dia dos santos anjos da guarda, hoje dia 2. Cada um de nós temos nossos anjos, e quando nós olhamos para toda a corte celestial, todos os anjos que ornamentam o céu, que vive, convive, alegra o céu, cada um na sua função, os querubins, os serafins, os anjos e os arcanjos, e os três que, apenas estes três têm nome, que nos é dado pela Bíblia e pela tradição da igreja, Rafael, Gabriel e Miguel. Os outros não sabemos o nome e nós não adiantamos nós querermos saber os nomes deles. Eles são apenas
extensão do amor de Deus e da bênção de Deus para nós. E assim como os anjos que foram criados antes da terra ser confeccionada e foram criados para guardar cada alma, cada ser humano como imagem e semelhança de Deus, sagrados e consagrados a Deus, eles foram criados com essa função de anunciar, de defender, de nos guardar, de nos estimular, de cochichar nos nossos corações e nos mostrar o caminho e fazer tudo para nos defender do mal, principalmente defender do mal espiritual os anjos e arcanjos, os anjos, principalmente o anjo-chefe Lúcifer, que além de ter inveja de Deus, querido ser Deus pelo orgulho e pela soberba, levou uma legião de anjos com eles e se tornaram todos anjos opostos aos anjos que recebem a luz. Estes anjos decaídos, eles receberam apenas trevas sobre si. E há uma luta constante entre eles, mas a batalha não é de espada, não é de armas. A batalha é da própria luz de Deus, da sabedoria de Deus, da santidade de Deus. Por isso todos eles são derrotados. Todos eles são despejados cada vez mais nas profundezas do abismo das trevas. Enquanto o bem significa vitória. Em Jesus somos mais que vencedores. Em Deus somos mais que vencedores. Não somos lutadores, nós já somos vencedores no nome de Jesus. E quando os santos são canonizados, porque a igreja prova, a ciência prova, a medicina prova, milagres autênticos que nem a ciência explica, essas pessoas sobem aos altares. Depois de um determinado tempo, minucioso estudo sobre a vida dessas pessoas, elas são levadas à santidade, passam a ser intercessores, que são como os anjos, extensão do amor de Deus por nós, bênção de Deus por nós. E quando nós aqui na Terra militamos como militamos, lutamos e lutamos de todas as formas, perseveramos na fé, pela fé, com a fé em Jesus, por Jesus e com Jesus, nós somos também aqui na Terra, como Madre Teresa de Calcutá e tantos outros que estão do seu lado, perto de você, e se você analisar, você vai enxergar alguns santos, alguns pontos de luz sobre o meio da terra escura. Você vai ver pontos de luz e são almas santas, que vivem em função dos outros e para os outros, vivem por Deus, com Deus e para Deus. Essas pessoas de carne e osso que nos ajudam no dia a dia, que estão na nossa presença quando precisamos, que nos dirigem palavras de conforto, de estímulo, de coragem, que estende-nos as mãos, que tem um carinho especial por nós, sem distinção alguma de raça, cor e outras coisas, são também extensão de Deus, do amor de Deus para nós, para os irmãos. Esses são os anjos de carne e osso. Todos esses nós sabemos os nomes, é só perguntar. Porque aquele que realmente é de Deus, ele não nem fala o próprio nome, e estende a mão e sorri como tivesse familiaridade com a pessoa mais estranha do mundo, porque ela não tem medo, ela não desconfia, ela não julga pela aparência, ela não condena, ela apenas ama. Ela apenas ama porque sabe que o amor desarma qualquer tipo de bandido, qualquer tipo de pessoa perigosa, vamos dizer, que carrega traumas, e Deus sabe o porquê, nós nada sabemos. Eles apenas se entregam ao serviço da caridade, do amor pela verdade. E que nesse dia de hoje, dia 2 de outubro, dia do anjo da guarda, que o seu anjo da guarda, que os nossos anjos possam receber de nós orações, que nós possamos louvar a Deus pelos nossos anjos,
tanto os anjos invisíveis como os anjos visíveis. Que todos eles possam receber a nossa oração, por mais simples que sejam as palavras, que nós saibamos ser gratos a Deus, agradecendo a Ele pelos anjos que nos rodeiam, nos cercam, nos circundam e nunca nos deixam na mão. Verdadeiros amigos, certos nas horas incertas. Por isso, louve a Deus pelo seu anjo da guarda e louve a Deus pelos seus anjos que te guardam de carne e osso, e louve a Deus porque Ele de vez em quando te usa como instrumento para ser anjo na vida de outros. E que nós possamos, não com asas, mas que tenhamos pressa, porque a asa tem o significado nos anjos de fazer com urgência o mandato de Deus. E nós temos dentro de nós também, pelo oxigênio de Deus em nós, a pressa de não deixar o outro faminto, não deixar o outro na solidão, não deixar o outro morrer à míngua, não deixar o outro despido, nu, não deixar o outro sedento nem carente, mas sempre ter pressas de acudir e ajudar o outro pela graça de Deus que habita em nós. Obrigado, Senhor, bendito seja teu santíssimo nome, por essa sabedoria plena, inexplicável, inverbalizável, de ter criado seres angelicais para ajudar os seres humanos. Nós, seres racionais, somos guardados pelos anjos e arcanjos, querubins e serafins, potestades e toda a hierarquia celestial, por causa do seu amor por nós. Anjos que fazem, Senhor, executa as suas vontades, as suas ordens, vindo até nós e nos guardando de todo mal. E nós te agradecemos, rezando como aprendemos quando crianças. Santo anjo do Senhor, nossos zelosos guardadores, se a vós nos confiaram a piedade divina, sempre nos rege, nos guarda, nos governa, nos ilumina, nos leve à santidade, nos leve sempre a Deus. Amém. E que o mal não tenha vez sobre nós. Que os anjos de Deus possam lutar para que nenhuma seta do inimigo atinja nosso coração. Que nenhum perigo de inveja, de maledicência, de fofoca contra nosso nome, de muitas vezes de levar a nossa imagem no julgamento, na condenação, criando coisas a nosso respeito negativas, coisas negativas, conceitos negativos a nosso respeito, que possa cair por terra e que os anjos também não nos deixem ser isso e cometer esse tipo de pecado contra os outros, mas ao contrário, silenciar diante dos defeitos dos outros e elogiar e ressaltar aquilo que todos têm de bom, porque não é deles, vem exatamente de Deus. Assim como nós não somos bons, é Deus que é bom em nós. O mal sempre vem de nós ou do demônio, o bem desce do céu e fica em nós. Todo bem que existe no ser humano é graça de Deus. Por isso que louvado seja este Deus que nos mostra o amor e a bondade e a desenhou tão bem desenhado para nós. Para sempre Ele seja louvado. Estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.